Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração sobrenatural vindo na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios e também salvação em todos da nossa casa que estão ao nosso redor. Senhor, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu oro também para que toda enfermidade física ou emocional renda-se a Jesus Cristo, que toda ansiedade seja levada embora pelo teu poder, toda angústia, tudo aquilo que perturba, que oprime, que deprime, que oprime, Pai. Eu dou uma ordem no nome de Jesus que saia agora, em nome de Jesus Cristo. Oro para que toda pessoa que estiver sendo atacada espiritualmente, influenciada dentro da sua casa, nos seus pensamentos, que esse mal saia agora. Em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem. Escuta aqui, Satanás, acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida e saia no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda amarra espiritual seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Que amarras espirituais sejam desfeitas, sejam quebradas no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos na oração da noite, firme nesse propósito. Eu quero pedir para você que está entrando agora aqui, preste atenção nesse testemunho que eu quero compartilhar com você, do Marcos. E ele escreveu assim: profeta, um amigo meu chamado Rafael me mandou uma mensagem pedindo oração pela filha dele, que estava internada com pneumonia. Os 2 pulmões estavam comprometidos. E o médico disse que se o quadro não melhorasse, seria necessário uma cirurgia. Ele me ligou no sábado e eu e a minha esposa oramos. Na hora da live colocamos ela em oração enquanto o profeta orava. Na segunda-feira, Rafael me retornou agradecendo pelas orações, pois o médico não sabia o que tinha acontecido. O quadro da filha dele melhorou tanto que não seria mais necessário fazer a cirurgia. Na quarta-feira ela recebeu alta e já está em casa. Glória a Deus, obrigado Senhor Jesus e obrigado profeta. Somente Deus pode reverter uma situação. Somente Deus. Há coisas que o homem consegue reverter. Mas existem situações que só Deus para reverter. A Lucimar também mandou o seguinte testemunho para nós. Profeta, meu testemunho é que o médico disse que a minha filha não poderia ter filhos, mas a última palavra é de Deus. Minha filha conseguiu engravidar e, para a honra e glória de Deus, minha neta já nasceu linda e saudável. Gratidão pelas orações. Nós temos tido muitos testemunhos de mulheres que têm engravidado, e toda a honra e glória nós damos a Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. A Bíblia nos diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Diz que Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E se você olhar para a Bíblia, eu estou estudando o Evangelho de João. Essa semana eu tirei para estudar o Evangelho de João. E eu estou estudando minuciosamente cada capítulo. E no capítulo 7 de João, ali fala muito que Jesus, ele tinha muita resistência dos religiosos quanto à mensagem dele, quanto às bênçãos divinas que fluíam através da vida dele. Eu acredito que o diabo é um adversário de toda a humanidade. Mas existe outras coisas que também são adversários do Evangelho, do Senhor Jesus. É aquela pessoa, sabe, que ela acha que é dona da razão e ela não está aberta ao novo de Deus. Ela não está aberta à verdade de que Cristo vive, que Deus ainda fala, que Deus se revela, que milagres são reais, que são poderosos. Então eu acredito que a resistência quanto à manifestação de Jesus Cristo
é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Não tem como ser uma coisa boa. Eu quero que você preste atenção nesse entendimento, nessa palavra que Deus me deu. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ou seja, os mesmos milagres que Ele operou há 2000 anos atrás, Ele opera ainda hoje. Você viu esses testemunhos todos os dias? Eu compartilho um testemunho aqui com você do que Deus está fazendo, do que Deus está operando. Mas mesmo assim, há pessoas que não entendem os mistérios de Deus, há pessoas que pensam que Deus não faz mais nada, que Deus não fala, que Deus só fala através da Bíblia. A Bíblia é o primeiro meio que Deus fala. Mas eu posso afirmar para você que Deus fala conosco de várias maneiras. Deus falou comigo e deu livramento para minha filha. Deus falou comigo e meu ministério cresceu. Deus falou comigo e eu inverti a ordem do meu chamado e comecei a avançar e a romper. Eu quero que você entenda, eu sempre digo para as pessoas, uma coisa é falar, né? Porque tem gente que sabe falar, fala, mas não tem nada de resultado. Fala e não existe nada de fruto, nada de caráter de Cristo, nada de amor de Cristo, não existe nada ali, é só conversa. Agora, eu posso afirmar para você que os resultados, os sinais são, eu posso dizer, um sinalizador do que Deus ele faz e de que Deus está operando de uma forma sobrenatural nos nossos dias. Deus falou comigo. Eu pastoreava uma igreja pequena no Rio Grande do Sul e Deus falou comigo. Eu estava sozinho na igreja e Deus ali falou comigo que eu havia colocado o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético, ou seja, eu fui ungido pastor. Eu fui ungido pastor, com certeza. Comecei meu ministério como um pastor. Mas quando Deus falou comigo que eu tinha que colocar o meu ministério profético na frente do meu ministério pastoral, ali foi uma instrução divina para a minha vida. Sabe, foi uma direção de Deus. Então eu comecei a caminhar no profético. E isso mudou muita coisa na minha vida. Sabe por quê? Porque eu aprendi que os 5 ministérios que a Bíblia fala, lá em Efésios, esses 5 ministérios, todos eles trabalham para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Só que a pessoa que não ouve a Deus e que tem resistência às coisas que Deus faz, às coisas que Deus revela, sabe? Essa pessoa, ela não acredita que Deus pode fazer uma coisa nova. Ela não acredita, sabe, que Deus pode usar alguém. Não acredita que Deus, ele fala, que Deus se revela. Mas quando você vai e você troca em miúdos falácia com resultados, você começa a ter uma outra perspectiva. Me perguntaram num podcast qual que era a diferença do dom genuíno de Deus para um dom falso, ou seja, do falso para o verdadeiro. E eu disse a fonte. É a fonte. Você pode ter certeza que uma pessoa que não tem os frutos do Espírito, a fonte dela é outra. Porque é impossível uma pessoa ter os frutos do Espírito, sabe? Uma pessoa ter temor de Deus, ter caráter e não ser uma pessoa de Deus. Agora, uma pessoa que não tem os frutos do Espírito, ela pode até revelar, ela pode fazer um monte de coisa, mas se ela não tiver os frutos do Espírito Santo, se ela não tiver Jesus como centro da vida dela, se ela não amar o reino de Deus, amar a Deus em primeiro lugar, buscando realmente colocar Deus em primeiro lugar na vida dela, então não é a fonte divina que está em operação na vida dela. E isso nós precisamos entender. Existe uma diferença, assim, gritante do verdadeiro para o falso. E a diferença está na fonte. A diferença está na fonte. Porque não se trata só de sinais, de milagres, de maravilhas, de revelações ou de profecias. Se trata de frutos do Espírito. Se trata de vida com Deus. Se trata de uma família no altar de Deus. Se trata de uma intimidade com Deus. Eu não tenho como dizer, sabe? Eu não tenho como dizer que Deus não fala. Eu não tenho como dizer
que eu não acredito que Deus se revela através de um sonho profético. Eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho como dizer isso. E quando eu estava lendo o Evangelho de João, capítulo 7, que eu vi que os religiosos ali na Bíblia, eles resistiam a Jesus. Sabe, toda vez que Jesus falava algo, eles diziam, e eles davam um contraponto, e as pessoas tinham medo dos religiosos. Sabe, as pessoas tinham medo. E mesmo assim, Jesus manifestava os seus sinais, os seus milagres. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você conhece a sua fonte, você não fica intimidado com os homens. Quando você conhece a fonte que está operando na sua vida e o que Deus falou e a certeza daquilo que Deus tem falado com você, você não fica preocupado se vão gostar de você ou se não vão gostar de você, porque também não gostavam de Jesus. Alguns não gostavam de Jesus. E você pode ter certeza, o povo gostava de Jesus, porque Jesus ministrava o coração deles, Jesus dava direção para eles. Jesus era usado por Deus para eles. Jesus curava os doentes, Jesus libertava os cativos, Jesus só fazia o bem para as pessoas. Mas os religiosos, eles estavam sempre achando um defeito. Os religiosos estavam sempre criticando as falas de Jesus, estavam tentando sempre pegar Jesus em alguma coisa, uma armadilha, sabe, em alguma conversa de Jesus, para poder, de alguma maneira, tirá-lo do propósito divino, ou ter uma acusação real para o afrontar ou até mesmo para o prender e o matar. Você tem que entender isso. Você precisa ter uma experiência com Deus a tal ponto que as suas crenças sejam tão fortes que você se importa em agradar a Deus e não aos homens. Certo? Porque se for para agradar os homens, você vai ter que se adequar a tudo que o homem pensa. Se for para agradar os homens, você vai ter que se adequar ao que o homem pensa. E muitas vezes o homem está errado, porque tem muitas pessoas que não têm a revelação divina. Eles só têm o conceito daquilo que eles leem, mas sem a revelação do Espírito Santo. Está faltando a revelação do Espírito Santo para eles. E é por isso que eu digo para você que está aí me ouvindo, nós precisamos acreditar que Jesus Cristo continua curando, que Jesus Cristo continua operando, que Jesus Cristo continua libertando, que Jesus Cristo continua transformando vidas. Acredite que Jesus Cristo está vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quem erra é a igreja. Quem erra é a igreja. Quem falha é o homem. Mas Jesus é perfeito e a igreja que Ele começou continua sendo pura. A igreja que Ele começou. É por isso que, sabe, quando você vê uma coisa que está fora da palavra, simplesmente, sabe, prossiga o seu caminho com Deus. Você não é obrigado a aceitar aquilo, mas você não pode deixar com que nada interrompa a obra que Deus está fazendo na tua vida, certo? Eu acredito muito nisso. Qualquer pessoa que você ouvir falar aí fora, qualquer pessoa que você ouvir falar, sabe, que a igreja não é uma coisa boa, desconfie, porque a igreja é a noiva de Jesus. Quem erra é os homens. Quem erra é os homens. A igreja continua sendo a noiva de Jesus. A igreja continua sendo a noiva de Jesus. Quando nós nos mudamos para São Paulo, nós tínhamos decisões a tomar. E eu tenho vários amigos aqui em Alphaville, eu poderia congregar na igreja de qualquer um deles, mas eu e a minha esposa decidimos fazer algo relevante e começamos uma igreja para congregar. E todo domingo nós temos estado junto com a igreja e tem sido algo maravilhoso. Tem defeitos? Tem falhas? Tem, e sempre vai ter. Porque não se trata, sabe, do homem, se trata de um fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo. E estamos procurando construir debaixo daquele fundamento que é Cristo Jesus. Eu decidi desde o início, sabe, não ter salário da igreja, ao contrário, eu quero ser uma coluna na igreja, quero abençoar a igreja, quero, inclusive, só para você ter uma ideia, eu tenho um termo de voluntariado assinado por mim. Um termo de voluntariado assinado por mim. Eu sou um voluntário na igreja. Não aceito receber nada. E eu e a minha esposa decidimos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós decidimos que tudo que nós iríamos fazer dentro da igreja, nós iríamos fazer, sabe, realmente como uma entrega a Deus, como uma oferta a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito de bom por nós.
Sabe, eu não teria problema de receber um salário da igreja. Por muitos anos, eu recebi salário da igreja, foi maravilhoso, foi incrível. Mas eu sempre pedi a Deus que Deus me abençoasse, e Deus me abençoou. Sabe, Deus me abençoou e eu decidi, foi uma decisão minha, ser um voluntário na igreja. Se hoje eu tivesse que mudar isso, dizer, a partir de hoje eu vou receber, tudo bem, o pessoal ia aceitar, tranquilo. Mas, sabe, eu decidi ser um semeador na igreja. Eu decidi, sabe, que as pessoas nos vissem realmente como pessoas entregues ao propósito de Deus. É que a mente do ser humano, a mente está muito poluída. A mente está muito poluída e muitas vezes o espírito religioso, ele enraiza na vida de uma pessoa a ponto dela ela parar, sabe, de ouvir a Deus. E ela começa a apontar os erros, a apontar as falhas. Por que eu estou dizendo isso para você hoje? Porque nós não podemos deixar nada entrar no nosso coração que possa nos demover do nosso propósito divino. É como eu disse para você, eu não tenho como acreditar que Deus não fala comigo. Eu não tenho como não acreditar que Deus não se revela, que Deus não falou muitas vezes comigo através de sonhos. Eu não tenho como acreditar nisso. Eu não tenho como não acreditar que, sabe, as direções que Deus me deu mudou a minha vida. Nós vivemos um tempo onde o ceticismo é muito grande. Vivemos um tempo onde o espírito de incredulidade, sabe, é algo que paira nos ares. Mas a minha fé em Jesus, a minha fé na palavra, a minha fé no sobrenatural, a minha fé que Deus fala, essa está inalterada. E eu quero dizer para você, não deixa ninguém, de alguma maneira, entulhar os teus poços de revelação. Aquilo que Deus falou contigo, as tuas experiências com Deus. A Bíblia diz, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança? O que Jesus tem feito na nossa vida, o que Ele tem operado na nossa vida. Creia no que Deus tem falado com você. No que Deus tem falado com você. Acredite no que Deus tem falado com você. Você tem que abraçar as suas crenças. Você tem que ser uma pessoa que acredite naquilo que você vê, naquilo que você ouve. Certo? É isso. É sobre isso. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Espero que essa palavra tenha te ajudado. Também quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, que deixa a sua curtida aqui por gentileza, e aqueles que puderem compartilhar com o maior número de pessoas, compartilhe essa oração com teus amigos, com teus parentes, nos grupos, porque Jesus Cristo continua operando milagres, Ele está vivo. Amém? Escreve aqui nos comentários, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eu quero convidar você, domingo agora, nós vamos ter o culto Profetizando 2025. Vai ser um culto incrível e eu convido você a estar junto conosco. O endereço da nossa igreja, da igreja que a gente congrega, é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado para estar conosco. Nesse domingo, às 9 da manhã, eu vou estar ministrando. E às 9h30, eu vou começar a transmitir pelo meu canal, ao vivo, o culto. Não perca. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E se você não adquiriu o nosso livro novo, Café com Jesus, que é um devocional, 366 devocionais, um para cada dia do ano, adquira. Aqui tem o versículo bíblico, aqui as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer junto comigo e aqui do lado você vai escrever a sua própria oração a punho. Esse livro aqui, ele é um devocional incrível, vai te abençoar, vai te ajudar tremendamente. Você pode adquirir lá no nosso site www.profetavinicius17.com.br. Eu tenho amigos que compraram para dar para todos os seus funcionários esse livro aqui, Café com Jesus. Certo? Tem gente que é próxima da gente que adquiriu esse livro para dar de presente para a família, para os amigos, para aqueles que um dia compartilharam até a oração com eles. Então esse livro aqui está sendo uma bênção na vida de muita gente. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91. Gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas agora. Manda aí para os teus amigos, parentes, grupos de família. Eu vou declarar o Salmo 91 e depois eu vou orar por você. Amém? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você também pode mandar o seu testemunho para nós, lá no nosso site. Ali você manda o seu testemunho, fala o que Jesus tem feito na sua vida e a gente, assim como no início aqui dessa oração, eu dei os testemunhos, eu vou dar também o teu testemunho. Amém? Nós precisamos, meus irmãos e meus amigos, nós precisamos ter uma fé tão focada em Jesus Cristo, tão focada na palavra de Deus, que nada venha a quebrar o nosso foco. Nada venha quebrar o nosso foco. A fé, eu já vi pessoas entrarem em dúvida, desanimarem, pararem, e eu vi perdas acontecendo na vida delas. E sabe por que isso? Porque é tudo que o diabo faz. O diabo trabalha para ter uma brecha, para poder entrar, para poder agir. Ore. Orai sem cessar, a Bíblia nos diz. Orai sem cessar. Pegue firme nas orações. Pegue firme nas orações. Sabe, eu sei que estamos chegando aí a final de ano, onde muitos vão tirar férias, vão viajar, e isso é uma coisa muito boa e você deve fazer tudo isso, mas não para de orar. Amém? Até para tuas férias serem uma bênção, não para de orar, não para de clamar, não para de ouvir a Deus e deixa Deus falar com você. Amém? E se eu estou falando com pessoas que pararam por causa dos outros, pararam por causa de crítica, de familiares, de amigos, sabe? Ou de amigos, né? Que de alguma maneira começaram a colocar pensamentos na sua cabeça, outros pensamentos, tirar você do foco. Você vai ter que vencer isso aí. Porque Jesus venceu tudo por você. Você vai ter que vencer tudo isso por Jesus também. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite a vida dessa pessoa que está orando junto comigo agora e que ela seja tocada pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda influência do mal contra a vida dessa pessoa cesse agora e que a partir de hoje, Pai, nós venhamos reafirmar o nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com a voz de Deus, com aquele que se revela a nós, com aquele que tem o poder de curar, de libertar, de transformar. Nós cremos em Jesus Cristo e cremos que Ele está vivo. Cremos que Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa. E eu declaro em nome de Jesus que nenhum mal vai prevalecer na vida dessa pessoa. Eu digo a enfermidade física, emocional, ao câncer, à alergia, a todo tipo de ataque na vida dessa pessoa, tudo aquilo que traz peso nas pernas, nos braços, artrite, artrose, reumatismo, dores de cabeça, dores no estômago, dores nas costas. Eu declaro em nome de Jesus que haja cura total agora e que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema hormonal, todo problema na tireoide, renda-se a Jesus Cristo. Eu declaro saúde total e completa na tua vida, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que todo mal caia por terra. Eu declaro a bênção, Senhor, sobre ti, a bênção, Senhor, sobre a tua casa. Nenhum mal prosperará ou prevalecerá contra a tua vida. O Senhor está contigo, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua rocha, a rocha do teu sustento. O Senhor, neste momento, está te fortalecendo. Senhor, levanta os caídos, levanta os desanimados, levanta os que estão prostrados e aqueles, Pai, que de alguma forma saíram do teu propósito, se desfocaram,
Senhor, eu oro para que nesse momento haja um avivamento na vida deles. Toque-os com o teu poder, Jesus. Espírito Santo, envolve-os com a tua graça. Abre seus ouvidos para ouvirem a tua voz e que o Senhor fale com eles. Eu oro, Senhor, por um avivamento. Eu oro para que a presença de Jesus Cristo se faça presente, tocando na vida de cada um deles. Que a presença de Deus toque no seu peito. Que a presença de Deus toque no seu peito. O Espírito Santo confirme o tanto que Deus está falando com eles hoje. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo tempo de céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça e favor sobre a tua vida, que em todas as coisas você prospere. E eu apresento cada pedido de oração agora ao Senhor, que o Senhor intervenha, que o Senhor traga solução, que o Senhor traga resposta para a tua causa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus a glória, a Deus a glória. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, que nós estaremos orando pela tua vida. Até logo mais, meia-noite, eu estarei entrando em oração e depois às 6 e 7 da manhã estarei aqui junto com vocês. Deus abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na nossa vida, pelo poder de Jesus Cristo, pela sua santa e poderosa palavra. Damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração e te pedimos, ó Deus, cumpra o teu propósito, fale aos nossos corações. Oramos também para que tudo aquilo que está torto na nossa vida seja endireitado pelo teu poder e pela ação sobrenatural do teu favor. No nome de Jesus, tira do nosso caminho, Senhor, tudo que for atrapalho, tudo que for confusão, tudo que for cilada, tudo que for mal. No nome de Jesus Cristo. Também te peço, Pai, porque o Senhor ministra no meu coração isso nesse momento. Faça justiça em favor daqueles que estão clamando dia e noite. Aqueles, Pai, que estão pedindo respostas do Senhor em processos, que estão pedindo respostas do Senhor em casos difíceis. Nós pedimos a tua intervenção e pedimos a justiça do Senhor se manifestando. Quebramos também completamente todo tipo de inveja, de maldade, de difamação, de intriga, tudo aquilo, Senhor, que for semeado para trazer discórdia, afasta do nosso caminho e do caminho da nossa casa. Oramos para que o nosso lar seja um lar transformado, o nosso lar seja um lar de bênçãos, um lar de harmonia, um lar de paz, um lar de saúde, que a nossa casa possa ser um cantinho do céu, possa ser um pedacinho daquilo, Senhor, que existe no céu, da atmosfera do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 5º dia do nosso propósito e nessa oração da noite eu tenho uma mensagem especial para o teu coração. Fica aí, porque se Deus te trouxe nessa oração, Ele vai falar contigo. Você vai ser muito ministrado. E eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Janice. A Janice mandou esse testemunho para a gente e eu quero compartilhar com você, para você também ser testemunha. Você está sendo testemunha do que Deus está fazendo aqui nas orações. Olha esse testemunho. Graça e paz, profeta. Acompanho o seu ministério há mais de 4 anos e hoje venho testemunhar um dos milagres que recebi do Senhor Jesus nesse tempo. Durante um exame de rotina, foram identificados 2 nódulos na mama esquerda. Desde então passei a fazer acompanhamento. Após uma campanha de oração para esse propósito, fiz um novo exame. O médico, sem entender o resultado, repetiu o ultrassom 3 vezes. Os nódulos haviam desaparecido.
Em fevereiro, repetiu o exame e mais uma vez foi confirmado: não há mais nódulos. Sou grata a Jesus por esse milagre. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério. Glória a Deus, Janice. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Ele cura. Ele é o mesmo, gente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que curou o cego Bartimeu. Ele é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. Ele é o mesmo que disse: Lázaro, vem para fora. Jesus está vivo e é por isso que nós estamos reunidos aqui em nome dele. Deus me deu uma palavra e eu quero perguntar para você se você está preparado para receber essa palavra, porque ela vai falar com você. Então, não sai daí de onde você está. Se você está dirigindo, presta muita atenção. Se você está em casa, não sai do sofá. Fica aí agora, porque Deus vai falar contigo poderosamente. Eu quero te perguntar, está preparado para essa palavra? Olha o que Deus me revelou em 2 Samuel capítulo 6, do verso 20 ao 23. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que eu fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Preste muita atenção nessa passagem. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Esse é o destino, meu e seu. Estar em casa para abençoar, para ser bênção e não um demônio dentro de casa. É forte essas palavras, mas é verdade. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Essa é a batalha que homens e mulheres precisam vencer. A batalha de ser uma bênção e não de ser um demônio dentro de casa. A Bíblia diz que quando Davi estava voltando alegre para casa por causa da arca do Senhor que estava chegando em Jerusalém, diz que Mical ficou indignada por Davi estar dançando, alegre, feliz diante da arca do Senhor. A Bíblia diz que ele chegou em casa e ela murmurou, ela reclamou, ela criticou a Davi. Eu entendo que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Se Davi tivesse tido uma intenção errada, tudo bem. Mas ele não teve uma intenção errada. Ao contrário, ele estava ali alegre diante do Senhor e ele é claro aqui nas suas palavras. Eu quero que você entenda que a nossa casa é o lugar que nós precisamos vencer. É o lugar que nós precisamos ter vitória. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem que prestar atenção nisso, porque eu vi aqui nessa passagem uma crise que se instalou nessa família. Quantos lares hoje estão em crise? Quantas famílias estão desmoronando? Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não tenho alegria de estar na minha casa. Eu não tenho prazer de estar na minha casa. Tem gente que é visita em casa, que é visita dentro de casa. Está às vezes presente de corpo, mas ausente de mente e coração. Quantos lares é pura discórdia, briga, desentendimento, desrespeito? Quantos lares não existe mais
harmonia. Ao contrário, é uma zona de guerra, onde a confusão está instalada, onde não existe o temor do Senhor, onde existe constantes acusações, ataques. Porque aqui nós vemos um ataque de Mical contra Davi. Ela estava criticando ele. Quantas mulheres fazem exatamente isso? Vivem criticando, vivem murmurando, vivem reclamando. E igualmente homens, que tudo que sabem fazer é chegar em casa e brigar, reclamar, dizer que as coisas não estão bem, apontar os defeitos. Guarde essa palavra no seu coração. Onde quer que seu coração esteja, essa é a sua casa. Se o teu coração está no teu trabalho, a tua casa, o teu endereço é o teu trabalho e não a tua casa. Nós temos que trabalhar, sim. Devemos levar o pão para casa, sim. Mas quando estivermos em casa, nós devemos entender, aquela é a nossa casa. A sua casa não é onde mora a sua mãe. A sua casa é onde está a sua esposa, onde estão os seus filhos, onde está o seu marido. Essa é a sua casa. A sua casa não é a academia. A sua casa é onde está o seu cônjuge, onde estão os seus filhos. Ali é a sua casa. A sua casa não é a casa dos seus amigos, que você fica até altas horas, aonde você se sente bem, aonde você fica à vontade. Não, a sua casa é onde a sua família está lhe aguardando. É quando seus filhos chegam do colégio e você está ali aguardando por eles. Essa é a sua casa. Não justifica o que eu vou falar aqui. Mas será que Davi não estava no terraço do palácio real porque Mical era uma tola? Isso é duro de ouvir. Mas a Bíblia diz que a relação de Davi com Mical nunca mais foi a mesma daquele dia em diante. Eu não estou dizendo que Davi ele fez o certo ao adulterar com Batseba e depois acabar se enroscando no assassinato. Enfim, não justifica, nada justifica uma traição. Mas devemos entender que Mical era tola, não era uma mulher sábia. A mulher com sabedoria edifica a sua casa. Tem mulher que não tem sabedoria. Uma vez eu conversei com uma mulher assim. Ela perturbava a vida do marido dela. Ela não era sábia. O homem passava o dia inteiro trabalhando. Aliás, trabalhava na lavoura. Ficava às vezes 2 meses na lavoura, trabalhando. E quando chegava em casa, a mulher azucrinava a vida desse homem. Foi, que chegou um tempo que eles me chamaram na casa deles. E eu fui, e quando eu cheguei lá, ele não queria ela nem pintada de ouro mais. E daí ela expunha as razões dela, ele expunha as razões dele. E chegou o momento que ele pegou e traiu ela com uma vizinha. Aí ela veio até mim e disse, ele me traiu. Ele me traiu. Aí eu disse para ela, você nunca foi uma mulher sábia. Mas se você, a partir de hoje, começar a mudar a forma como você trata seu marido, Deus vai restaurar o teu casamento. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Deus restaurou o casamento deles. Ou seja, como eu disse, não tem justificativa
certo? Por pior que seja a situação dentro do lar, não tem justificativa da pessoa trair. Não, isso não, jamais. Mas tem muitas coisas que corroboram para que um problema se agrave. E sabe quantas vezes a casa não é um lar, mas é um lugar de rivalidade. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes homem e mulher competem. São rivais dentro de casa, em vez de serem companheiros. Em vez de um estar do lado do outro, são rivais dentro de casa. Onde um quer ser melhor do que o outro, onde um não se dobra para o outro, onde não conseguem se acertar, não conseguem chegar num consenso. E essa rivalidade tem destruído e tem matado muitos lares. Eu estava ouvindo um testemunho ainda hoje sobre isso, a respeito de uma mulher que sempre foi dona de casa, sabe? Nunca chegou a trabalhar, mas ela disse: o meu maior trabalho foi ser uma mulher que trabalhou no lar para construir uma família. Enquanto meu marido estava viajando e trabalhando e não parava, a minha missão, eu entendi que o meu maior trabalho ela era preparar um lar para o meu esposo e para os meus filhos. E quando ele estava viajando, quando ele estava trabalhando, eu estava ensinando meus filhos a serem filhos e eu estava sendo uma mãe para eles. Sabe, quando eu ouvi esse testemunho, eu me emocionei porque a gente sempre, quando fala de algo relevante, nós falamos de pessoas que têm sucesso, que estão ganhando seus bilhões, seus bilhões. Mas e o que falar então de quem está construindo um lar, quem está cuidando de um lar, quem está realmente sendo uma âncora para que uma família se levante, uma família seja poderosa aqui nessa terra. Nós devemos entender isso, sabe? Porque a maior riqueza, R$1 bilhão, não limpa a sua boca. R$1 bilhão não pode construir uma família. Porque uma família se constrói com amor, com disciplina e realmente trabalhando para que uma casa não seja um lugar de passagem, para que uma casa não seja como um hotel, mas que uma casa seja um verdadeiro lar. Vencer em casa é mais importante do que vencer no trabalho. Vencer em casa é mais importante do que vencer no púlpito. Vencer em casa é mais importante do que subir no pódio. Vencer em casa é mais importante do que mostrar para os outros que você é um vencedor. Por isso que tem aquele ditado que as pessoas dizem aí fora: nenhum tipo de conquista ou de vitória justifica a perda ou a destruição de um lar. O diabo prefere que você ganhe em qualquer lugar, menos na sua casa. Ele quer que você seja o Davi matador de gigantes. Ele prefere que você seja o Davi matador de gigantes. Mas ele não quer saber de você ser um bom pai, nem de você ser um bom marido, ou de uma boa esposa, de uma boa mãe. Porque o inimigo sabe que o nosso lar, ele é profético. E o destino de Deus é que a nossa casa sirva ao Senhor. Por isso que eu amo a declaração de Josué. Josué disse: vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu vejo ali um homem de Deus que se posiciona como um homem de família, como um homem que não está apenas, cuidando de uma casa, mas está cuidando de um lar. Está cuidando realmente de algo importante. Eu acredito que a família é o ginásio de Deus para nos exercitarmos. Eu vou repetir. Eu acredito que a família é o ginásio de Deus para nos exercitarmos. Porque é dentro da nossa casa que nós seremos provados o nosso amor, a nossa paciência,
na sabedoria de Deus. E se verdadeiramente estamos, trabalhando para cuidar de um patrimônio, de uma casa ou de um apartamento ou de bens materiais, ou se estamos realmente trabalhando para construir uma casa edificada em Jesus, uma casa edificada na palavra, uma casa que vai cumprir o seu destino profético aqui nessa terra. A minha preocupação hoje é isso. É realmente entender que a minha casa é uma casa profética, que o meu lar é um lar de destino. Você tem que entender, a sua casa tem um destino profético. Não ignore, não se trata de você só vencer, se trata de você ter a sua casa no altar de Deus. Faça tudo para ter a sua casa no altar de Deus. É por isso que nós temos falado tanto de você se levantar como um intercessor em favor da sua casa. Porque um intercessor é alguém que luta por outros. O intercessor é alguém que se coloca na brecha. O intercessor é aquele que se posiciona para que a sua casa vença, para que a sua família vença. Você está preocupado com tantas coisas hoje. Você tem que se preocupar com a sua casa, com o seu lar. Do que adianta só você ir para o céu e a sua família se perder? Você tem que lutar pela sua casa. Você tem que lutar pela sua família. Eu vejo tantas pessoas que estão sendo como Mical, tolas. Pessoas que não levam a família na igreja porque ele teve um problema com o pastor ou teve um problema na igreja e agora ele não leva a família dele mais na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, acha outra igreja, mas não deixe de levar a tua família na igreja. Você tem uma responsabilidade de sacerdote em prol da tua casa, em prol do lugar que Deus te deu. Oremos para que a nossa casa seja uma casa firme. Oremos para que a nossa casa seja uma casa na rocha. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Peço que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. E quero agora declarar o Salmo 91 e fazer 2 convites importantes, muito importantes para você. O primeiro convite é que domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. 15 minutos antes de começar o culto, eu vou estar orando pelos doentes. Eu vou orar pelos doentes, nós vamos ungí-los, vamos impor as mãos sobre eles, vai ser algo incrível. Domingo agora, 9 horas da manhã. Se organize para estar com a gente. E o meu segundo anúncio é que segunda e terça-feira nós vamos ter um evento chamado Seminário de Intercessão Profética, onde eu e meus convidados vamos ensinar você a se tornar um poderoso intercessor. É exclusivo para quem é aluno da Academia aqui no Global, mas se você também não quer se tornar aluno da Academia, quer só participar do seminário, bem, você pode entrar em contato com a minha equipe. Você vai ser muito abençoado. Agora, se você entrar dentro da Academia, você vai ver que plataforma incrível, que vai te ajudar no teu crescimento, no teu avanço. E você vai ter novas experiências. Você tem que entender, tem ferramentas que Deus quer te entregar nesse tempo. Por isso, se levante como um poderoso intercessor. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto através do meu site, www.vinicius37.com.br, quanto dentro da Academia Kingdom. Qualquer um dos dois vai fazer você participar desse seminário de intercessão profética. E você que é intercessor, está meio apagado, está na hora de se levantar. Você tem uma casa para guardar em oração. Você tem uma casa para lutar com todas as suas forças, para transformar essa casa em um lar, em um lugar de reparo, em um lugar de refrigério, em um cantinho do céu. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio. Amém? Todos nós temos desafios. Não quebra esse propósito.
Estamos firmes orando aqui 6 da manhã e 18 horas. Diz assim o Salmos 91. E compartilha com 7 pessoas. Não esquece, tá bom? Tem muita gente que vai ser abençoada através do teu compartilhamento. Deus vai te usar hoje. Amém? Deus vai te usar. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, todo clamor, lágrimas, todo aquele que está agora chorando pelo seu lar, todo aquele Pai que está olhando para a sua família, que nesse momento, ó Deus, essa pessoa comece a entender a transformação que é necessária na sua vida. O quanto essa pessoa precisa lutar pelo seu lar, o quanto ela precisa ressignificar várias coisas na sua vida. Por isso eu oro apresentando diante de Ti todos os pedidos de oração aqui e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção. Oramos, Pai, pela restauração de lares, oramos pela restauração de casamentos, oramos pela restauração de comunhão de pais e filhos e de filhos e pais. Oramos, ó Deus, para que o Senhor avive o lar, transforme realidades, mude o que pessoas estão vivendo. E nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oramos, ó Deus, para que esse lar seja um lar cheio de paz, seja um lar cheio de alegria, que o marido e a mulher possam andar juntos, possam andar, Senhor, em unidade. Como diz a Tua palavra, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo, que haja acordo, Pai. Que caia por terra todo espírito de divisão, de briga, de confusão, de murmuração dentro desse lar. Oramos também para que o Senhor livre de todo mal, de toda cilada, de toda tentação, de toda obra do diabo esse lar, e que esse lar seja guardado pelo Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor traga transformação, traga vitória, traga paz, traga unidade nessa família e que dentro desse lar possa haver, Senhor, a Tua bênção, possa haver a Tua paz, possa haver a Tua cura, possa haver o Teu perdão. Oramos no nome de Jesus Cristo para que todo aquele que está doente seja curado. No nome de Jesus. Eu oro pela cura total e completa, do alto da cabeça ao plano dos pés. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor, Jesus. E nós oramos para que a transformação seja tão intensa na vida dessa pessoa, que ela se aproxime tanto de Deus, que a glória do Senhor resplandeça em seu rosto, na sua face, em nome de Jesus. Amém e amém. A transformação está acontecendo. A transformação está acontecendo. Teus olhos estão mudando. Você está virando para outro lado. Deus está agindo na tua vida. Amém? Há uma obra do Senhor que está acontecendo aí. Toda honra e glória ao nome de Jesus. Não vamos quebrar esse propósito. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estarei aqui junto com vocês. Amém? E quero aqui dar o nosso agradecimento a todo o meu parceiro que nos ajuda em nossos programas de televisão, que tem sido um intercessor e fala das nossas vidas. Muito obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe mais e mais. Amém? E que você possa compartilhar essa oração com
muitas pessoas, com pessoas próximas de você. Que Deus te guarde, que Deus te dê paz e que a tua casa, você e tua casa, sirvam o Senhor. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe e até mais. Abençoe e até mais. Abençoe e até mais. Abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre todos os nossos assuntos e que temos a proteção, o livramento, a direção do Senhor nas nossas vidas. O favor do Senhor habita ricamente na nossa casa e não teremos falta de nada. O Senhor é o nosso pastor, Ele nos guia a pastos verdejantes, nos conduz a águas tranquilas, prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, o nosso cálice transborda. Também declaramos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos cercarão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Declaramos também o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Ele também é aquele que nos cura. Jesus é a cura, Jesus é a saúde,
E declaramos Isaías 53, verso 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também declaramos o que está escrito no Salmos 1, sim, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto ele fizer prosperará. Declaramos, Senhor, que a tua bênção está sobre essa pessoa, a tua bênção está sobre essa família, sobre esse casamento, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus guarde você, Deus guarde tudo que estiver ligado a você no nome de Jesus. E vamos declarar a nossa palavra profética, e a palavra profética é: Deus, me abra uma grande porta. Glória a Deus. Você está crendo nisso? Estamos hoje no 3º dia do nosso propósito de oração e jejum. Eu sinto dizer uma coisa para você, mas creio que devo falar. Tem pessoas que não alcançam coisas maiores porque nunca estiveram dispostas a se entregar mais. Jejuar não é uma coisa fácil. Orar todos os dias, a nossa carne luta contra isso. Nossa carne prefere um sofá, a nossa carne prefere estar numa academia, a nossa carne prefere estar num bom restaurante e estar fazendo qualquer outra coisa, menos orar. Mas o nosso espírito, ele respira na oração. Então a oração ela é fundamental, o jejum é fundamental. Minha sogra faz pão caseiro de uma forma assim, maestral. E sabe, nesses dias de jejum, nada de pão, nada de doce. E não é fácil. Eu não sei quantos jejuns eu faço por ano, mas eu entendo que tem tempos que Deus me pede uma entrega maior. E eu entendo que nós temos que estar cheios da presença de Deus, cheios da presença do Senhor. O meu dia já começa com oração quando eu entro dentro do meu carro e depois eu tenho um tempo de meditação na palavra, eu tenho um tempo de oração, eu tenho um tempo de ouvir conselhos e vou recebendo e alimentando o meu espírito. E se você quiser mais de Deus, você vai ter que se entregar mais a um propósito, fazer uma entrega. Amém? E eu sei que fazer uma entrega a Deus, ela vai te custar. Ela vai te custar muito, porque ela vai custar o seu tempo, que é o seu bem mais valioso. Por isso, entregue-se a Deus se você quer ver coisas maiores. Creio que essa mensagem é para alguém que está aí me ouvindo. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho da Amélia. E eu vou dar o testemunho da Amélia aqui porque eu creio que esse testemunho todos precisam ouvir. Geralmente as pessoas buscam Jesus por uma cura, elas buscam Jesus por uma paz e elas pensam que Jesus não quer se envolver em todos os problemas da vida delas. Algumas pessoas, elas pensam que até é um pecado você pedir por uma bênção financeira, é pecado você pedir por um processo que seja liberado e não é. Deus quer fazer parte da nossa vida. Ele quer nos ajudar em todas as coisas. É claro que a prioridade de Deus é salvar a tua alma. A prioridade de Deus é salvar a tua alma. Agora, todas as outras coisas são importantes para Deus também e Ele deseja te ajudar, Ele deseja intervir na tua vida. Sabe, não olhe para Deus como alguém distante. Nós precisamos ter reverência, devemos ter temor a Deus, sim, mas não devemos esquecer que Ele é nosso Pai Celestial. Então, você pode abrir tudo para Deus e pedir ajuda para tudo e Ele vai ajudar você. A Amélia mandou um testemunho, ela escreveu assim: a paz, eu quero contar o meu testemunho, eu cheguei à França em agosto do ano passado e desde então eu tenho feito os propósitos e acompanhado as orações das 6 e das 18, pedindo a Deus a aprovação da minha estadia aqui. No mês de março, o Senhor liberou uma palavra para a minha vida e para a honra e glória de Deus. No mês de junho, eu recebi a aprovação da minha residência e da do meu filho. Quero render graças a Deus e agradecer pela vida do Senhor e da sua família. Glória a Deus, Amélia. Até nisso,
Deus quer estar envolvido. Amém? Deus quer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho estudado sobre o Espírito Santo. Sabe? Eu tenho estudado sobre o Espírito Santo, eu tenho me dedicado a compreender mais a relação que eu devo ter com o Espírito Santo. Tanto que eu estarei agora esse final de semana, sexta em Passo Fundo, sábado em Panambi e domingo em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no meu tour profético. E nos 3 dias eu vou compartilhar o que Deus tem me ensinado sobre o Espírito Santo. E quanto mais eu busco entender sobre a minha relação com o Espírito Santo, a relação que eu preciso ter, mais eu vejo que Deus só quer me ajudar. Até quando Deus quer tirar algo da minha vida, Deus quer me ajudar. Quando Deus está trabalhando no meu coração, Ele quer me ajudar. Quando Deus está querendo, vencer o meu orgulho, Ele quer me ajudar. Quando Deus me mostra que eu devo perdoar alguém ou que eu devo tratar diferente uma pessoa, tratar melhor, Ele quer me ensinar, Ele quer me ajudar. Deus quer me ajudar em tudo. Então, tudo que Ele pedir para mim é só um meio, de me ajudar. E quanto mais eu tenho entendido isso e compreendido que a nossa parceria com o Espírito Santo aqui nessa terra tem que ser uma parceria muito forte, muito sólida, eu vejo que você pode vencer certas coisas na sua vida que com certeza estão travando você. A parceria com o Espírito Santo vai trazer esse destravar na sua vida. A palavra que eu trago para você hoje está em Êxodo capítulo 14, verso 10, que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Como superar o medo e seguir em frente na fé? A Bíblia diz que Deus havia tirado o povo do Egito, e eles estavam caminhando no deserto, próximo ao Mar Vermelho. E então se ouviu uma notícia por todo o acampamento. Gente, o faraó está enlouquecido e veio com seu exército contra vocês. E eles estão vindo. Ele levantou os seus carros, os seus cavaleiros, estão a postos vindo contra nós. E vão nos levar de volta ou vão nos matar. Essa notícia trouxe medo a 2 milhões de pessoas. E não é fácil você acalmar as pessoas quando elas estão com medo, quando elas estão turbulentas. Eu fico imaginando num tempo onde não tinha microfone, onde não tinha WhatsApp, para dizer, para Moisés mandar uma mensagenzinha de WhatsApp: gente querida, calma, porque Deus está conosco. Não. Moisés tinha uma voz e essa voz precisava ser replicada de uns para os outros. Então eu penso, no caos de uma notícia ruim e de como, apagar aquela notícia ruim com uma notícia boa. E o medo, ele é paralisador. O medo paralisa, o medo, ele desvia você da promessa de Deus. O Senhor nem sempre, eu aprendo nessa passagem aqui, Ele está procurando grandes e corajosos saltos. Ele está procurando um movimento na direção certa. Porque ainda que alguém dissesse: não, nós vamos lutar, nós somos aqui uma multidão, eles não são tantos assim, vamos lutar. Deus não estava esperando isso deles. Deus estava esperando que eles fossem na direção certa. E a direção certa sempre vem da parte de Deus. Deus não está chamando você para ser herói. Deus está chamando você para andar na direção certa, porque na direção certa você vai ter poder. O poder do Espírito Santo é liberado na direção certa. O tipo errado de medo sempre vai afastar o senhorio de Jesus da nossa vida. Então, um certo medo, o medo de, entrar no mar e respeitar a natureza, é um medo válido, certo? Você está no alto do prédio e você chega assim na beirinha do parapeito e você tem um receio de não ir tão perto. Esse é o medo natural, e esse medo, ele é um medo que é bom porque ele coloca um limite em você. Agora, o medo que não é bom
é o medo que esquece de Deus e foca totalmente na obra do inimigo. E é isso que Deus estava querendo lidar com o povo de Israel. O Senhor estava querendo mostrar para eles que eles não podiam tirar Deus da jogada naquele momento. Porque o medo, ele cega você. O medo, ele impede com que alguém que tenha potencial coloque para fora seus dons, seus talentos, e esse medo tenta acovardar você, colocando mais fé no lugar errado do que no lugar certo. O medo é colocar fé no lugar errado. Então entenda uma coisa, reclamar é a linguagem do medo, é a linguagem da descrença. Então quando o povo começou a murmurar, eles estavam totalmente desfocados de Deus e estavam crentes no medo. E é isso que acontece quando você reclama. Quando você reclama, você libera algo. Você está liberando uma linguagem para o seu ambiente. Ninguém reclama de quem vê o papel de Deus no meio de sua situação. Nós só reclamamos quando não vemos o papel de Deus na nossa vida. Quando eles pararam de reclamar, é porque eles estavam crendo no livramento e na salvação do nosso Deus. Sabe, nós julgamos muito o povo de Israel pelas reclamações deles, mas quantas vezes nós reclamamos também? Quantas vezes nós temos dito que as coisas não estão fáceis, que nada está bom, e o que vai acontecer conosco? E ficamos reclamando, sabe, que as coisas não estão do nosso jeito, que não estão do jeito que a gente pensou que estaria. E essas reclamações é uma linguagem de descrença, é uma linguagem de limitação. Você só reclama quando o papel de Deus não está na sua situação. É por isso que você está reclamando. Nós paramos de reclamar quando entendemos o seguinte: Deus está na minha vida, Ele está no controle. Então eu não vou falar nada, eu não vou, sabe, me autocondenar, eu não vou olhar para o negativo, nem para esse diagnóstico negativo, eu vou focar em Deus. A reclamação só acontece porque perdemos de vista quem Ele é e onde Ele está na nossa vida. O medo faz você perder a referência de Deus. O medo faz você perder a referência de Deus. Você esqueceu aonde Ele está na sua vida? E então, no verso 13, Moisés disse ao povo: não tenham medo. A palavra que Moisés trouxe para a nação de Israel é: os egípcios podem até estar tentando matar vocês, mas creiam em Deus, vocês nunca mais os verão. E por quê? Porque Deus dará um livramento. Isso que acontece quando você deixa de ser governado pelo medo. Quando você deixa de ser governado pelo medo, você avança. E um detalhe: aquilo que antes estava te perturbando já não te perturba mais, porque você venceu ele. Você começou a caminhar. E o medo, sabe, o medo faz com que você se aproxime do inimigo. Enquanto a fé lhe dá velocidade para você se afastar daquilo que está vindo contra você. Interessante que os egípcios, o faraó, nunca conseguiram alcançar o povo de Israel. Por quê? Porque eles colocaram Deus no centro da situação deles. É isso que acontece quando você vence o medo. O inimigo não consegue mais te tocar. O inimigo não consegue mais ter, sabe, o poder que poderia exercer sobre você. Ele perde completamente, ele deixa de lhe paralisar. Então nós precisamos colocar Deus no centro da nossa situação. Não importa o que eu estou passando no meu trabalho, não importa o que eu estou passando na minha vida, não importa, essa depressão pode estar querendo me agarrar, e essa situação difícil pode estar tentando me impedir de viver os melhores dias da minha vida, mas sabe de uma coisa, eu vou colocar Deus na minha situação. Deus vai me dar um escape, Deus vai trazer uma provisão para a minha vida, Deus vai enviar alguém, Deus vai fazer um milagre. Eu não estou falando para vocês aqui de mágica, estou falando para vocês de poder de Deus e o que a fé pode trazer
dê sólido para a sua vida. Glória a Deus. Essa é a palavra profética que eu cheguei aqui carregando para você. Não perca a referência de quem Deus é na sua vida e na sua situação. Não perca essa referência. Aí você diz assim, como que eu posso alimentar a minha fé? Você alimenta a sua fé com a palavra de Deus. Você alimenta a sua fé na presença de Deus. É assim que você vai alimentar a sua fé. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você começar a caminhar com fé e não deixar mais o medo governar a sua mente, as suas ações, o inimigo nunca mais vai conseguir te alcançar como ele te alcançava antes. Você sabe qual que é o objetivo do medo? É tornar você outra vez escravo. O objetivo do medo é fazer com que você volte, sabe, a viver uma vida debaixo do sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo está assim. Agora, se você andar por fé, você vai viver em rompimento, em avanço aqui, e você vai ter vitórias na sua vida, que com certeza será de testemunho para aqueles até que perseguem você. Você crê nessa palavra profética? Declare aí nos comentários, eu creio. Amém? Escreve aí também, Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus, estamos orando por isso. Deus vai me abrir uma grande porta. Eu creio, Deus está abrindo grandes portas em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91 e, mais uma vez, Deus quer se envolver com o seu problema. Então escreve aqui nos comentários o que está lhe afetando, o que está perseguindo você, coloca aí diante de Deus e nós vamos orar. Amém? E eu quero pedir a você, compartilha com 8 pessoas agora, da mesma maneira que você está recebendo essa instrução de Deus, compartilhe, semeie na vida de alguém, seja generoso, porque isso volta para você. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E não esqueça de ativar as notificações, que é um sininho que tem aí. Clica para que toda vez que eu entrar ao vivo, você seja abençoado. E também, se você quer ser um parceiro do nosso ministério, nós temos hoje programa de televisão em rede nacional, na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Se Deus tocar no seu coração de nos ajudar nessa obra, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Você pode se tornar um parceiro do nosso ministério entrando em contato com a minha equipe ou indo até o meu site www.vinicius17.com.br. Também quero falar desse meu livro aqui, Café com Jesus. É o meu devocional, é lançamento e com certeza vai ser uma bênção na tua vida. Eu tenho orado a Deus, esse livro aqui, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai fazer a diferença na tua vida. Amém? Lá no meu site você pode adquirir esse livro e não adquira um só. Adquira 2, 3, dê de presente, compre para dar para os seus parentes, para um vizinho, para alguém que está de aniversário. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E nós vamos ter agora dia 11 e dia 12, preste atenção, dia 11 e dia 12, a conferência A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Vai ser uma bênção, 2 dias intensos. E nessa conferência A Cura nós vamos trabalhar específico em crenças limitantes. Como vencer as crenças limitantes. Como destravar você, inclusive tirando esse medo que tem governado a tua vida. Amém? E eu creio que vai haver libertação, vai haver transformação, pessoas vão entrar dentro dessa conferência e vão sair outra, em nome de Jesus Cristo. Você é nosso convidado. E para você participar, é só você ser aluno da Academia Quino Global. Quase todo mês nós temos um evento dentro da Academia Quino Global. E fora os nossos eventos dentro da Academia, nós também temos toda semana direções especiais que nós liberamos ali dentro da Academia Quino Global. Então, eu convido você a estar junto conosco, em nome de Jesus, dentro da Academia Quino. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site e ali você procura aonde está a inscrição para a Academia Quino Global. É uma escola online, você pode fazer de qualquer parte do Brasil e de qualquer parte do mundo. Amém? Vem estar com a gente, vai valer a pena para você. Vamos declarar agora o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor é a nossa segurança, nossa fortaleza e nosso Deus. O Deus que colocamos agora em nossa vida. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor do nosso destino, Tu és o dono dos nossos dias. Por isso, Senhor, Te pedimos, guarda a nossa casa, proteja a nossa família e livra-os de todo mal. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu digo a toda enfermidade, toda dor, toda infecção, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, toda artrite, artrose, reumatismo, dores na cabeça que essa pessoa tem, nas pernas, nos braços, que ela seja curada, que ela seja livre agora. Todo problema no sangue, todo problema nos pulmões, toda alergia, renda-se a Jesus Cristo e que haja cura, seja curada agora, no nome de Jesus Cristo, no nome daquele que vive, no nome daquele que vive, Jesus Cristo. Eu oro também para que a presença poderosa do Espírito Santo entre neste lugar e toque nessa vida. Pai, pessoas que nunca tiveram uma experiência contigo, mas que desejam ter para crer, toque-os com o teu poder agora. Eu apresento a vida deles diante de ti e declaro, terão a experiência com Deus, terão a experiência, terão a manifestação do poder de Deus e do sobrenatural no nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Jesus, agora, no nome de Jesus. E que todo tipo de briga, de confusão, de conflito na casa, na empresa, nos negócios, saia em nome de Jesus Cristo. E que venha tempos de paz, de abundância e de fartura na tua vida e na tua casa. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilha ela agora com 8 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui junto com vocês, com a graça do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até mais. E até mais. E até mais.